Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a Visão do Mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é quarta-feira, dia 14/9. Estamos chegando aí na metade do mês. Dá um disclaimerzinho ali. Bom, como todos sabem, gosto muito de ficar ancorado no Boletim Focus. A gente não pode esquecer o que o mercado está projetando e, e e isso ajuda a gente não, não se entregar, entre aspas, facilmente aos ruídos do mercado, né? E aí a gente vê, por exemplo, aqui, mais do que o número, como eu sempre gosto de falar, é sobre essa tendência de revisões, né? Aqui a gente tem uma percepção em relação ao mercado, né? Acertar o número é impossível, mas perceber que o mercado tem tido uma revisão constante do IPCA para baixo é muito positivo, assim como o PIB também é muito positivo. O câmbio estável por 7 semanas consecutivas em 5,20 também é positivo. E a Selic também por 12 semanas consecutivas estável em 13,75, né? Eu entendo o mercado olhar o 2023, 2024, 2023 principalmente como horizonte relevante, mas eu particularmente dou pouca relevância a isso, em função, evidentemente, de coisas como essas, né? Pensar que em janeiro de 2022, ainda em janeiro de 2022, ou seja, já no ano de 2022, a aposta desses players com relação ao PIB é, e todos, né? Não teve um aqui, o Bank of America foi o mais otimista, aí, vamos dizer assim, e todos erraram, né? Assim, é um horizonte muito longo. As narrativas do mês continuam ainda, é Covid, né, na China. De fato, a gente vê a China utilizando o Covid como um instrumento para poder, enfim, fazer controle de política monetária, ou controle de política comercial, né? Mas o fato é que, embora, né, vamos pegar esse gráfico aqui como exemplo, né, aonde o Covid já foi aqui, esse vermelhinho aqui de importância, importante da matriz de risco, agora ele está mais para cá, né? Ou seja, é amplamente conhecido, amplamente controlado, porém, até o momento, é claro, porém, ainda aparece em pauta, principalmente no mercado chinês, e o mercado chinês é um mercado extremamente importante, portanto, a gente tem que monitorar e não pode esquecer que isso aqui é uma variável que faz parte da matriz de risco, levando em consideração que alguns mercados ainda são afetados pelo Covid. Guerra da Ucrânia e da Rússia, enfim, né, canso de repetir aqui, né, a gente sabe quando começou isso aqui, mas não sabe como vai terminar, e aí a gente vê essa disputa por o poder, enfim, tem os efeitos, principalmente na matriz energética de toda a Europa, e a gente vê isso afetando a inflação. Inflação essa, né, que saiu aqui dados dos Estados Unidos ontem, né, mostrando aí uma inflação persistente, mais do que eles projetavam, porém, enfim, está aqui ainda, é, veio ligeiramente abaixo dos dados anteriores, a gente vai ver, que era 8,5, mas ainda, né, até uma coisa a estudar aqui e entender, porque a gente vai ver aqui, olha, né, aqui inflação americana, né, a gente olha aqui, né, o anterior era 8,5, 8,3, ou seja, houve uma melhora em termos de inflação anual. Porém, quando a gente olha os núcleos, né, esperava 6,1, veio 6,3, né, tanto no anual quanto em agosto, né? Então, de fato, a gente teve aí uma piora nos núcleos e a gente vai seguir com esses dados que vão chegar logo mais aqui no dia de hoje, né? Inflação ao produtor, né? E vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai acelerar, se a gente vai ter uma surpresa positiva, negativa, enfim, vamos acompanhar, né? Enfim, a gente olhando aqui como todo, no mais nada mudou, né, nas narrativas do mês. A gente olha aqui atualizados agora
né, a relação entre empresas com resultado pior e menor isso aqui já foi 70-30, né? Piorou bem aí os dados, os resultados das empresas esperadas, né? Enfim, acompanhar. Então, os dados de hoje que saíram até agora, né? Vamos dar uma olhada aqui nos dados relevantes. Variação no núcleo de desempregados, né? A gente vê aqui a taxa de desemprego, isso aqui saiu ontem, né? Em pleno emprego, um sonho ter uma taxa, a gente já chegou a comentar sobre isso. Então, vamos falar sobre aquelas que a gente não comentou, que foi esse aqui, o núcleo que eu acabei de comentar, que saiu dos Estados Unidos, né? E a gente comentou ontem que isso poderia mudar completamente o humor do mercado, e foi exatamente o que aconteceu. A gente viu uma queda generalizada e muito forte, principalmente dos índices americanos, né? Agora, a gente tem aqui o IPC da Grã-Bretanha vindo 9,9, né? Era 10,1, veio 9,9, uma ligeira melhora em relação ao dado anterior, né? Aqui já teve uma surpresa um pouco mais positiva, né? Esperava 0,6, veio 0,5, né? Uma ligeira melhora, uma projeção de 10,2, veio 9,9, né? Importante a gente dar uma olhada nisso aqui. Tem uma deflação aqui do índice de preço ao produtor, é importante olhar isso. Vamos, dados melhores acontecendo aqui. E aí amanhã a gente comenta sobre os demais dados, apenas um varejo, vai sair aqui, enfim, né? Produção industrial na região da Europa, esperava uma queda de -1, veio uma queda de 2,3, uma queda bem ruim. Tá? Bom, e aqui a gente viu, né, eles estavam na máxima aqui, né? E a gente comentou, né, que ele tinha obrigação de superar esse patamar aqui. Essa região de stop, né, em todos aqui, então assim, estão um pouco longe ainda para alguns deles, né? Mas topos e fundos decrescentes. Como ele superou esse topo aqui, superou esse topo anterior, né? Criou-se uma expectativa, né, de a gente fazer alguma coisa como essa. Porém, a gente viu os dados muito ruins ontem, né? O reflexo que devolveu a semana, esta semana, e devolveu praticamente a semana inteira passada, né? E aí tem mais um dia de mercado, os futuros apontando uma ligeira recuperação no dia de hoje, mas ainda é muito cedo, né? Ainda mais com o dado do produtor para sair. Vai ficar aqui de stand-by, a gente vê Nikkei e tudo mais indo nessa onda, você vê como que é o sigo mestre, né? E o mestre realizou forte, ó o VIX aqui, fugindo daquela região que a gente acompanhou o ano inteiro passado, né? Está aqui o VIX, agulhando mais uma vez para cima, acima dos 25. E o petróleo WTI, né, está no início da cadeia de inflação, dando uma realizada, né, mas também nada do que já foi a mínima da semana passada, mas sim, é bom ver aqui o WTI abaixo dos $90, e aqui a gente olhar o, o Brent perto aí, abaixo dos $95. Isso com certeza ajuda todos, né? Se inflação é um problema, você ter um custo baixo de energia é uma solução nesse momento, por mais que isso represente uma certa quebra na produção, né? Estamos produzindo menos, consumindo menos, mas isso de alguma maneira faz parte do ajuste, e não há um ajuste sem essa correção, né? Eu entendo que é um momento positivo, que a gente vê que esse aqui é uma sinalização de um bem maior em relação à produção como um todo, né? Não dá para imaginar que a inflação vai ceder com custos mais altos. Então a gente tem que olhar aqui, né? Dow Jones principalmente perto, perdendo essa região, é aqui, né? É o último stop, aquele stop que a gente comentou, e aí talvez chegando, né, no caso do S&P aí, aquelas profecias é, casta, casta, de catástrofe do S&P, de alguns analistas que olham esse ativo, esse índice, perto dos 3.000 pontos. Eu vou acompanhar, lembrando que a gente está numa região de, né, um momento
né, sazonal muito bom, então a gente precisa acompanhar e ver o que vai dar. Os bonds, a bola de cristal, né, dos 30 e 10 anos, abrindo, exigindo mais taxa, né, até os 2 anos, exigindo mais taxa. Uma situação bem complicada mesmo. Né? Então, você está exigindo muita taxa. Né? E aí você olha aqui, né, no curto prazo, exigindo mais do que no longo prazo. Né? Então, a gente vê isso, o mercado de bonds abrindo. O ouro segue, né, ouro que é componente para vários artigos de tecnologia. A gente vê também o ouro aqui sendo um componente nem para reserva de valor, mas está numa região aqui de suporte. Vamos ver o que vai acontecer com o ouro. E o minério de ferro teve uma queda de 0,6, ligeira queda que a gente está vendo aqui, né, depois de uma semana de um zigue-zague aqui bem forte, o minério de ferro nessa região aqui. Mas voltando a dizer, né, China toda hora aparecendo com uma novidade, com uma empresa do setor imobiliário dando default, né, muito complicado imaginar nesse momento sem uma carta na manga a gente pensar num apetite ao risco ou num apetite, quando eu falo apetite ao risco, apetite de você investir na economia real, na cadeia de construção civil chinesa, nesse momento parece ser uma coisa muito desafiadora. Né? Eles estão passando por uma crise de confiança muito forte. Né? Não é o mercado que eu domino, é o mercado que eu leio as notícias, evidentemente, e, portanto, é uma percepção que precisa ser mais fundamentada. Então, eu pego um pouco das minhas leituras do mercado imobiliário e pego um pouco dessa composição de tendência de preço do minério de ferro. Né? E aí, para mim, 1 mais 1 é muito próximo a 2. Né? Então, de fato, aqui a gente, é só uma percepção, não vou cravar que seja esse exatamente o problema do minério de ferro na China. Mas, enfim, não vou cravar, mas grande parte das fichas estão aí. Aqui a gente tem, então, o mercado asiático como um todo negativo, um destaque negativo para Nikkei, caindo 2,78. A gente tem aqui o destaque, as principais bolsas da Europa no campo negativo, destaque aqui para Londres, e olha que apresentou um índice de inflação ligeiramente melhor. Futuros americanos, como eu comentei, ligeiramente positivo. Né? Bonds, CDS, olha que alta, hein? Que alta. A gente estava até ontem olhando aí na casa dos 2,30 e já subiu aqui 10%. Né? Uma notícia não muito boa. Enfim, eu particularmente não enxergo esse movimento uma coisa assim justificável nesse primeiro momento. Claro, tem o todo colateral com os demais ativos, etc. Mas a gente estamos vivendo, como eu já disse, são raros os momentos, e eu entendo que a gente está vivendo esse momento de completo descolamento do resto do país, entre aspas, primeiro mundo. Tá? Então é isso. Bitcoin, voltando aí, né, caiu forte, mais de 10%, 20 mil pontos. Ethereum segurando um pouco mais, mas também caiu bem forte aí. E aí nós aqui, né, ainda respirando no mês positivo de setembro, né, uma queda de 2,3 no dia de ontem, né, ainda positivo no ano, mas muito ínfimo, né, muito pouco, né, perdendo ainda da renda fixa no ano nesses patamares. Quando a gente olha os estrangeiros, contrato futuro, a gente tem um estoque positivo e eles aumentaram bem. Quando a gente olha ontem, né, e os nacionais, tem estoque negativo e também aumentaram bem o estoque negativo. Né? A gente olha aqui no dólar, os estrangeiros têm um estoque ligeiramente positivo e reforçaram esse estoque ontem. Já os nacionais têm um estoque pesado no negativo e reduziram um pouco a posição ontem.
E aqui está o nosso índice, né? No diário, a gente comentou, né? Testando resistência, resistência, resistência aqui. E pode estar, pode, né? Não creio, pode ser que fique nessa lateralização aqui, né? A gente pode vir testar essa região dos 108, 109 mil pontos aqui, mas ainda não vejo elementos, muito longe de ver elementos que possam modificar, principalmente a sazonalidade que a gente tem pela frente. Claro, tem que ter, pode ter esses ajustes, mas eu particularmente não acredito que a gente terá, por hora, uma realização muito acentuada. Claro, tudo vai, épocas de eleições e tudo mais, mas parece cada vez mais no segundo turno já parece ser consenso, já é fato, e a gente tem aí 2 candidatos que vão decidir o segundo turno, e particularmente não há uma surpresa em relação ao que cada um fará. Acho que surpresa do Bolsonaro, vamos dizer assim, é amplamente conhecida essas opções, né? Enfim, nitidamente a gente tentou aqui essa região aqui, passar essa região aqui dos 114 mil pontos e por hora refutou mais uma vez. E o câmbio, né? A gente tem essa região aqui, né? Olha, a gente percebe que é uma região de briga, de resistência, perto aqui dos 200 e pouco, quase 300, né? Vamos ver o que vai acontecer ainda essa semana. O gráfico semanal ainda bicutinho, as médias bem próximas aqui, de baixo para cima, o ativo tocando de baixo para cima, aqui de cima para baixo, tentando próximo aqui as médias, né? Deixando aqui no lado um pavio muito grande e aqui deixando uma sombra muito grande, né? Particularmente, eu acredito que eu estou confiante que a gente terá um resultado melhor para o mês, tanto no índice quanto no dólar. E aí, ontem, né, Petrivale 0,75 de queda, os demais ativos 1,54, no agregado a gente teve uma queda de 2,3, né? Variação realmente não fora do que a gente já vê em termos de contexto, porém uma variação forte. Volatilidade aqui nos 7 dias agulhando para baixo, nos 20 dias já apontando para cima, e aqui, né, a abertura da curva DI, o que justifica todo esse ajuste no custo de oportunidade desses ativos aqui, né? E, portanto, caíram bem. Tá? 2 ativos no positivo ontem, todos esses aqui no negativo. Destaque na semana, no mês e no ano, suas respectivas quedas. Tá? Vou ficar aqui com a CTF. Destaque negativo ontem foi IMAT, materiais básicos, caindo 3,05. Tá? Bom, em termos de volatilidade, em termos de variação de preço, nada me chama atenção no momento. Esse indicador BTC, né, que ele tem sido utilizado aí como indicador antecedente, mercado persistente aqui, com mais de quase 105 milhões de contratos em aberto para o índice, para o nosso mercado, apostando aí possivelmente numa realização. Vamos ver o que o mercado projeta para nós. Aqui estão os destaques dos mais alugados, dos mais devolvidos em relação ao free float, tá? E aqui eu vou ficar com os estoques dos 5 maiores, né? A gente nota aqui que isso aqui, os 5 maiores começava com 20% do free float alugado. Então a gente já vê que houve uma redução, mas ainda, como a gente percebe ali, está persistente. E IRB, mais uma vez, campeão de devolvidas, tá? Aliviando bem o IRB nesse mercado de BTC. Houve uma devolução muito forte. E a curva de juros, está aqui a curva de juros, a taxa pré, a inflação implícita e a taxa do IPCA, mercado secundário negociado. A gente pega esses dados aqui e olha só que interessante, A gente vê aqui, por exemplo, que embora a curva DI abriu, a inflação
a expectativa de inflação foi para baixo, né? Olha aqui, ó, foi para baixo, né? Em D-1, né? Mercado de ontem para baixo. Significa que se você não tem inflação, não tem por que subir taxa de juros, né? E então a abertura da curva DI, ou um ou outro estão descompassado, né? Mas eu entendo que me parece muito claro que a gente tem um descompasso aí forte no contrato DI. Inflação mostrando uma deflação, mas olha só que interessante ver isso, né? Ficar atento a esses movimentos aqui no mercado de DI. Tem um prêmio aqui deixado ontem da inflação implícita, e se a gente está puxando o DI futuro, é porque a gente acredita que a gente pode ter um ajuste para cima da taxa de juros. Então, basicamente é isso, nada mais a acrescentar. Agradeço a atenção de você até aqui. Volto amanhã com mais informações. Qualquer contato é só entrar aqui. Obrigado e até breve.